semana, a Câmara dos Deputados instalou 2 comissões para tratar dos fundos de pensão. Uma comissão parlamentar de inquérito vai investigar como estão sendo administrados esses fundos e apurar as denúncias de irregularidades em alguns deles, como dos Correios, que tem um rombo de quase 6 bilhões de reais. Uma comissão especial tem a missão de elaborar legislação de fiscalização de controle da administração desses fundos. Os patrimônios dos fundos são formados por contribuições das empresas e de seus funcionários. Esse dinheiro é aplicado no mercado financeiro e em empresas para gerar rentabilidade e garantir o complemento da aposentadoria de seus associados. Dessa forma, os fundos de pensão constituem a principal fonte de financiamento de longo prazo para as empresas nas quais investem com a compra de ações e outros títulos. Nos últimos meses, surgiram denúncias de que diversos fundos estariam com dificuldades financeiras provocadas por má gestão. Esse é o tema deste Brasil em Debate da Rádio e da TV Câmara, que conta com a participação da deputada Elisiane Gama, do PPS do Maranhão, e do deputado Davidson Magalhães, do PCdoB da Bahia, ambos integrantes da comissão especial. Deputados, quais os problemas, por que os fundos de pensão viraram o foco dos debates nesse momento aqui no Congresso? Deputada Elisiane. Olha, os fundos de pensão hoje são um problema no que se refere à questão da corrupção no Brasil, né? Os números apontam aí um déficit de mais de 30 bilhões de reais. Você pega, por exemplo, e compara com a Petrobras, os números apresentados pela Petrobras eram de 6 bilhões de reais. Então, há uma necessidade hoje premente de o Congresso Nacional se debruçar sobre esse assunto. A responsabilidade da Câmara Federal é responsabilidade de fiscalizar. E aí, a necessidade hoje de nós termos uma CPI forte, atuante e que possa ter um foco específico no caso de ter um esclarecimento do porquê de tanto déficit, de porquê de tanto desvio de recursos que tem se permeado, não apenas, por exemplo, na Petrobras, em BNDES, em outros, mas também nos fundos de pensão no Brasil. Pelos levantamentos que nós já levantamos hoje, uma avaliação que a gente tem feito muito precisa, por exemplo, no meu entendimento, é a falta de fiscalização. A Previc, que é hoje a agência reguladora, ela não tem feito o papel necessário no sentido de dar um aprofundamento e melhorar essa fiscalização. Eu acho que a CPI vai exigir isso e vai forçar com que a agência e outros órgãos também possam fazer o seu papel. Deputado Davidson, o senhor que tem uma experiência, inclusive, em administrações de fundos de pensão, o senhor concorda com a deputada de que a questão é uma questão que hoje os problemas enfrentados são de corrupção, ou o senhor acha que existe um problema de gestão que tem que ser aprimorado? Como é que o senhor vê essa questão? O problema de gestão nos fundos de pensão, como em qualquer área da administração privada ou pública, você tem que aperfeiçoar, principalmente o processo de governança, onde você tem o controle do conjunto dos associados e, no caso dos fundos de pensão da sociedade, sobre aqueles recursos. Agora, é bom esclarecer que de 2003 a 2010, os fundos de pensão renderam 6% acima da inflação. Foi uma das maiores rentabilidades que nós tivemos em aplicações no Brasil. De 2008 a 2015, portanto, nos últimos 7 anos, os fundos de pensão do Brasil tiveram uma taxa de rentabilidade em torno de quase 29%. Está entre os 5 maiores retornos de investimento de fundos de pensão do mundo. No ano de 2013, nós tivemos um retorno desses fundos de pensão, tiveram um superávit de cerca de 9 bilhões. E no ano de 2014, nós tivemos um déficit de 8 bilhões e 9. Qual é o problema de fundo? Nós precisamos analisar, e eu acho que as 2 comissões, uma da CPI e a outra comissão que vai aperfeiçoar o sistema de gestão e de fiscalização, que eu concordo, o sistema de fiscalização precisa ser aprimorado para nós vermos o que é de fato má administração e o que diz respeito à aplicação no mercado. Porque esses fundos de pensão, tanto nos governos passados, como nos 2 últimos governos do presidente Lula e no governo da presidente Dilma, para garantir a aposentadoria e os recursos no futuro para os filiados a esses fundos, eles precisam aplicar. E aplicam e fazem investimento. Olha, os investimentos às vezes colocam principalmente investimento em bolsa. E no ano de 2014 houve uma queda muito grande. Então eu concordo que nós precisamos fazer uma diferenciação. O que é má gestão, o que é processo de corrupção de fato, se constatar isso. E o segundo, o que é efetivamente decorrente da crise econômica mundial e decorrente das aplicações que esses fundos fazem, que são necessários para garantir a rentabilidade no futuro
e para que tenha como honrar as aposentadorias. Deputado, eu queria fazer uma observação quando o deputado fala da questão da rentabilidade. É claro que precisa fazer esse investimento. A governança é um problema e há também um problema de corrupção dentro do sistema. Isso é uma coisa clara, basta você se debruçar um pouquinho que você chega a esses números de forma muito exata. Você vê, por exemplo, os investimentos que são feitos, os títulos que são investidos, eles são muito vulneráveis, por exemplo. Investir, por exemplo, na Venezuela, na Argentina, investir em bancos liquidados como o BVA, por exemplo, o Cruzeiro do Sul, investir na Sete Brasil, que foi o que aconteceu, investir nas empresas do Eike Batista, que nem nos melhores momentos do mercado, eles já eram considerados títulos vulneráveis, não é? Então, na verdade, esses são os investimentos que foram feitos. A gente precisa entender qual a motivação desses investimentos. A gente precisa entender qual o tipo de governança que está sendo executado por esses fundos. E aí, quando eu falo, por exemplo, de corrupção, se você for ver os fundos, por exemplo, os conselhos, que é aonde sai as maiores deliberações, por exemplo, para a política de investimentos, os conselhos, eles estão totalmente viciados, porque eles acabam sendo dominados por indicações partidárias. Se você faz um comparativo, por exemplo, dos fundos das estatais com os fundos privados, você vai ver que são realidades totalmente diferentes. É fato. Nós temos, por exemplo, a própria Previ, que aponta que o patrimônio hoje dos fundos de pensão no Brasil é o 8º do mundo, é um valor realmente bilionário. Agora, infelizmente, há dentro de toda essa organização, infelizmente, muita corrupção. E há motivações, sabe-se lá quais, não é? Quais as motivações para essa política de governança que é adotada pelos fundos de pensão. Você vê, por exemplo, o Postales, que eu vi um número que eu fiquei impressionado. Postales. Vamos conversar sobre Postales daqui a pouco, porque o Postales é um caso muito específico, porque a senhora levantou diversas questões que eu gostaria que a gente discutisse aqui, que é a questão dos fundos de pensão. Eles tiveram no Brasil um papel, já há alguns governos, que eles têm um papel muito importante. A senhora citou o investimento nas empresas X, na empresa do deputado do empresário Eike Batista, desde que começou a privatização no Brasil, os fundos têm um papel muito importante nos processos de privatização em políticas de Estado, que são, inclusive, muitos deles políticas que foram muito lucrativas em empresas de energia, em diversos processos. Eles têm um papel muito importante, né, na compra de empresas que foram privatizadas. Quer dizer, em que medida a participação desses fundos fez bem para os fundos ou fez mal? Porque, quer dizer, tem uma motivação, tem uma política de Estado, mas também tem uma questão econômica aí. Como é que... Olha, historicamente o Brasil tem uma taxa de poupança baixa para seus investimentos. Porque outros fundos de fora do país também participaram desse processo, não só participaram dessas, inclusive fundos que têm um sistema de governança altíssimo, que acompanham as empresas de rating, né, as agências de rating, fizeram investimentos muito semelhantes. Nós temos um exemplo, a história do Brasil indica duas coisas. Primeiro, que a CPI está aí, nós vamos ver o que é corrupção, o que não é. Investimento, os fundos foram utilizados como política de Estado, porque as grandes patrocinadoras são empresas estatais. Os fundos foram utilizados no governo de Fernando Henrique para as privatizações. Portanto, nós vendemos patrimônio público financiado com os recursos públicos. E não pagamos dívida, aumentamos o passivo no Brasil. Agora foi utilizado, correto ou não, mas foi referendado pelo povo uma nova política industrial no Brasil, uma nova política de entendimento de onde o Estado deveria investir. E foi investido em empresas, foi investido na ampliação do capital. Por exemplo, foi errado investir na indústria naval brasileira? Nós saímos de 8%, saímos de 8 mil empregos para 89 mil. Mesmo com a crise desse ano, que perdemos aí cerca de 8 mil empregos, nós revitalizamos a indústria naval no Brasil. Então, por isso que eu faço uma diferenciação entre... E os fundos não deram prejuízo. Os fundos ainda, até o ano de 2015, o início de 2015, os fundos do Brasil estão entre os 5, é o 5º maior em taxa de retorno no mundo. Então, nós não estamos falando de qualquer coisa. Eles envolvem 17% do PIB, são 513 bilhões de reais, que é o valor total desses fundos de pensão. Agora, concordo com a deputada, se nós temos irregularidades, precisamos aperfeiçoar a governança, precisamos, porque nós tivemos déficit na Petros, tivemos déficit na
na FUNCEF, mas nós continuamos tendo um grande superávit na Previ. Por que tivemos superávit na Previ e tivemos déficit nos outros? Só foram os investimentos ou foi a questão das governanças? Então eu acho que a gente tem que ter uma oportunidade para distinguir essas duas coisas. O que é governança, o que é aperfeiçoamento da fiscalização que nós precisamos ter e que foi a definição de política de Estado. Agora, quem aplica em bolsa sabe o que é que significa a aplicação de bolsa. Deputada, a senhora concorda na utilização desses fundos para políticas de Estado? Eu acho que a gente precisa entender, eu sou muito focada nessa questão da motivação. Vou te dar um caso bem específico da Sete Brasil, por exemplo. A Sete Brasil utilizou fundos e você vê que, na verdade, a gente não consegue compreender por que os fundos foram utilizados especificamente para ali e logo depois nós tivemos uma quebradeira geral. Então, assim, eu acho que melhor um pouco, por favor, o caso, deputada. A Sete Brasil foi uma empresa que foi criada de uma forma específica, uma sociedade específica para exatamente trabalhar na questão da indústria naval, como o deputado acaba de colocar. E a Sete Brasil, depois de toda uma avaliação que foi feita dentro da própria Petrobras, o que se entendeu é que a Sete Brasil ela foi criada com uma motivação específica, utilizar recursos, infelizmente, para pagamento de propina. Isso aí numa organização que envolvia o Barus, não é? E envolvia outros diretores e agentes da Petrobras. E para lá foram utilizados os fundos. E o resultado foi totalmente inverso. Ou seja, ao invés de trazer um retorno para os fundos que tiveram investimento lá, ao contrário, eles tiveram um déficit muito maior. Então, há investimentos e investimentos. A política de investimento precisa ser feita. Obviamente que todo esse investimento é uma necessidade, porque ela tem que ter rentabilidade, enfim. Agora, em alguns desses, especificamente dos fundos de pensão das estatais, os investimentos que foram feitos, infelizmente, o resultado foi muito ruim, especialmente para os representantes, né, aqueles que precisam ser realmente beneficiados. Bom, e a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta conversando sobre o fundo dos Correios, o Postales, e sobre como é que pode mudar essa situação. Estamos de volta com o Brasil em Debate, hoje discutindo a situação dos fundos de pensão com o deputado Davidson Magalhães, do PCdoB da Bahia, e Elisiane Gama, do PPS do Maranhão. Deputado Davidson, a deputada chegou a se referir à questão do fundo do Postales, do fundo dos Correios. O fundo está com um buraco de 6 bilhões e os funcionários dos Correios estão passando aí por uma situação tendo que ter descontos muito altos dos seus contra-cheques para poder cobrir esse buraco. E estamos aí diante de um impasse que eu acho que deve ser um foco aí de discussão da comissão, que é quem é que paga. Quer dizer, parece que o fundo teve investimentos desastrosos, alguns que estão sob suspeita, outros que foram decorrentes talvez do mercado, enfim, eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso. E como é que se resolve essa questão da legislação, né? Porque o governo também não pode cobrir. Será que é o governo que tem que cobrir? Será que é o funcionário? Será que é o dirigente? Quem é que paga quando tem um buraco desse tamanho? Como é que se vai se resolver isso aqui? Porque o Congresso é que tem que resolver isso na lei, né? Eu acho que esse vai ser um grande debate que nós vamos ter na comissão, um grande trabalho. Nós precisamos ampliar o processo de fiscalização e de gestão, especialmente nos fundos onde tem recurso público envolvido, isso eu não tenho a menor dúvida. Agora, o que me parece, por exemplo, nós tivemos um fundo de pensão que não era público, que era dos funcionários da Varig, que teve aquele problema todo que teve. Fundos de pensão no mundo todo, né, deputado? Tem ainda. Porque continuamos nós temos com problema de fundo de pensão no mundo todo. Por quê? Porque o processo de cálculo autorial para o pagamento do futuro dos funcionários, quando você não faz investimentos conservadores, faz investimento no mercado financeiro, em alguns títulos que dá grande retorno, mas há um risco muito grande, você tem esse problema de ter quebras desses fundos de pensão. Não ser o caso desse, nós precisamos fazer uma investigação. Vai ter a CPI aí, que eu acho que é o momento apropriado, o debate apropriado para fazer isso. Mas volta ao problema do Sete Brasil. O problema da Sete Brasil não é um problema de corrupção, né? O problema da Sete Brasil, claro que o Lava Jato, ao levantar isso, tem um ditado na Bahia que diz assim, olha, quando você for jogar a água da bacia suja, cuidado para não jogar a criança junto.
E um dos problemas principais, eu acho que nós precisamos passar limpo essa situação. Eu não sou a favor de passar a mão sobre a cabeça de corrupto nem de corruptor. Acho que tem que ser investigado, punido, seja de que partido for. Agora, nós não podemos deixar de drenar para recursos produtivos do Brasil a principal poupança do Brasil. Nós temos só o BNDES, que é um instrumento de financiamento, e temos os fundos de pensão. Então, eu acho que nós devemos averiguar profundamente isso na CPI. E no nosso caso, da nossa comissão, é nós aprimorarmos exatamente mecanismos de gestão. Eu participei, eu fui representante da Previ numa empresa privada, que foi a Coelba, que foi privatizado lá no setor de distribuição. Fui, inclusive, presidente do Conselho Fiscal da Neoenergia, que é uma empresa com consórcio, uma empresa espanhola, que surgiu do processo de privatização. A Previ tomou prejuízo nesse sistema aí da Neoenergia em alguns períodos, exatamente em função de ter sido utilizado para o processo de privatização. Mas nem por isso o sistema de governança foi aprimorado e conseguiram ter exatamente retornos. Então, me parece que nós temos uma tarefa muito grande. Os fundos de pensão são indispensáveis para o processo de investimento no país e que nós temos efetivamente que, passando esse exemplo aí da crise recente do Lava Jato, a gente também tirar experiências disso, tirar lições, que é esse aperfeiçoamento da gestão. Que me parece, porque como são as empresas patrocinadoras, são as empresas do Estado, sempre teve no Brasil, não é desses últimos 12 anos, sempre teve indicação política. Sempre teve indicação política para os representantes da empresa nos fundos de pensão. Isso não é um fato novo. Isso é um fato da história da constituição dos fundos de pensão no país. Deputada Elisiane, pois é, porque o Postales, de quem quer que tenha sido a responsabilidade, quem está pagando são os associados, são os trabalhadores. O Postales, por exemplo, agora mesmo nós tivemos uma decisão liminar, não é? Está em liminar, inclusive, e houve a suspensão aí do pagamento de até 20% dos seus salários. Agora imaginem só, o prestador de serviço, enfim, um funcionário dos Correios que esperou durante a vida inteira para se aposentar e se aposenta e quando chega nesse período ainda tem que pagar quase 20% do seu salário. É um roubo, né? É um problema grave e sério. E eu estou, inclusive, aqui com uma proposta de fiscalização e controle que nós fizemos para o TCU, para ter uma fiscalização muito mais aprofundada e apurada do que está acontecendo, porque os números são realmente preocupantes. Eu até falava aqui durante o intervalo com o deputado sobre o caso da Previ, por exemplo, o déficit que estão levantados hoje, a Previ tem 12,2 bilhões de reais em déficit, que é um número que é inaceitável, não é? E aí você vê, por exemplo, o Postales, quase 6 bilhões de reais. Isso se deu, claro, pela política de governança e qual tipo de aplicação que estavam sendo feitos. Agora mesmo, a gente está, eu fiz inclusive essa semana um outro pedido que eu encaminhei à Previ para nos dar informações do acompanhamento que está sendo feito para a venda dos imóveis por parte da FUNCEF, que no caso é o Fundo da Caixa Econômica Federal, que é subfaturado pelo que a gente está compreendendo. Ou seja, parece que se superfatura em algumas situações e subfatura em outras situações. No caso do Postal, nós tivemos casos de superfaturamento e no caso agora do FUNCEF, um subfaturamento. Prédios aqui, casas e lojas, na verdade salas, ou melhor dizendo, que estão sendo vendidas aqui em Brasília, estão sendo vendidas por 3 vezes a menos do que poderia ser vendido e dar uma rentabilidade muito maior para esse participante. Então, eu acho que tem muita, eu compreendo, obviamente, que a gente não pode ser aqui muito radical e falar que tudo é só corrupção. Mas no caso das estatais, para mim, tem muita clareza disso. Eu acho que, por exemplo, em alguns dos fundos, a indicação do conselho é praticamente toda partidária. O PT indica aqui de um partido, Postales, por exemplo, alguém falar, o PMDB fez a indicação, e aí vai. Os partidos acabam fazendo essas indicações e a gente precisa entender que não é apenas a indicação partidária, mas por que se deu essa participação, essa indicação partidária, qual a motivação para isso e para quê, não é? Qual o resultado que vai se ter a partir desse tipo de indicação. Agora, partindo do exemplo internacional, a gente sempre ouvia falar da velhinha inglesa, a velhinha alemã, que são as associadas dos fundos de pensão do exterior que investiam no Brasil ou que investem no mundo inteiro, né? Então, quando a gente falava na velhinha, quer dizer, esses fundos são extremamente austeros e conservadores nos seus investimentos, eles exigem muitas garantias. Será que a ideia não seria de que esses fundos também no Brasil deveriam ter regras mais
mais conservadoras de investimento, quer dizer, talvez não investir só em caderneta de poupança, como nós pobres mortais fazemos, mas em regras mais rígidas para investimento, deputado? Olha, quero dizer porque a gente não pode fazer uma distinção só entre os privados e os públicos. A crise do subprime nos Estados Unidos levou junto com ela vários fundos de pensão, inclusive conservadores, porque todas aquelas ações e investimentos tinham um rate positivo. Aí os fundos de pensão iam fazer investimentos. Rate, quer dizer, tinha uma classificação de serem muito risco, seguros. Com pouco risco, com baixíssimo risco. Fizeram investimento e quebraram. E só não quebraram mais porque o governo dos Estados Unidos entrou para suplementar o prejuízo que foi dado a uma parte significativa desses fundos. Portanto, fundo não é só porque é privado, não é só porque é público. O fundo, à medida que ele tem que buscar esse recurso fora para fazer investimento, e esses fundos privados são os mais agressivos no que diz respeito a fazer contratos e a buscar investimentos de risco. Então, o que me parece é que nós precisamos, no que diz respeito aos fundos de pensão, aprimorar e ter critérios definidos, mais bem definidos em relação aos investimentos, e volto a insistir. Quer dizer, quem eram os dirigentes dos fundos de pensão antes do governo Lula? Quando você vai ver, do PSDB, nós não podemos também criminalizar a política. Não podemos criminalizar a política. Não podemos achar que a distribuição dos cargos dos estados, eu não defendo partidarização e muito menos aparelhamento das estruturas do Estado. Agora, você dirige com técnicos que você tem afinidade do programa e do projeto. Então, agora, se há irregularidade absurda, vamos punir. E olha que lembram, não sei se a população está bem atenta, quando houve o processo de privatização no Brasil do sistema de telefonia, houve uma ligação entre o presidente Fernando Henrique e então o ministro na época, que foi exatamente, põe o fundo de pensão para ajudar no processo da privatização. É claro que são políticas de Estado. Agora, eu concordo que nós precisamos aprimorar esse processo de gestão. E não ser indicado apenas porque é do partido A ou B, mas ter a qualificação técnica. E eu acho que isso a gente poderia avançar na legislação para ter as exigências técnicas para compor e para ocuparem determinados tipos de cargo, porque também aí é um instrumento que você vai profissionalizando as direções dos fundos, profissionalizando as direções de empresas, mas não necessariamente com pessoas do mercado. Você pode fazer isso com pessoas, inclusive, oriundo do serviço público, das universidades, do Banco Central, do Banco do Brasil, que tem uma carreira de funcionários extremamente qualificados e preparados para assumir essas tarefas. Eu vejo o seguinte, eu acho que nós temos dois problemas para resolver. Nós temos um problema que nós precisamos ajustar e aprimorar a legislação brasileira, isso é um fato. E eu acho que a CPI pode dar uma grande contribuição assim também como a comissão. Mas, ao mesmo tempo, os órgãos de fiscalização precisam ser muito mais austeros em relação a isso. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, das agências reguladoras, você vê a ANAC, não é? A Anatel, a ANP, enfim. São agências que elas passam por todo um processo de escolha, não é? A aprovação na Câmara, a sabatina no Senado, quer dizer, há todo um rito para que você possa ter uma agência autônoma, uma agência independente, uma agência que possa fazer a sua fiscalização. A Previc, ela é um órgão do Ministério da Previdência, que está para fiscalizar a Postales, que é o Correios, que é uma estatal, que é a Petrobras, e aí vai. Quer dizer, está tudo muito junto, sabe? Então, eu acho que essa independência, essa autonomia, os órgãos fiscalizadores precisam ser muito mais presentes. O papel dos meios de comunicação de massa, eu também sou jornalista e sei da importância do que é os meios de comunicação na apresentação, por exemplo, das denúncias, enfim, coisa parecida. Então, acho que são duas vertentes. Se a gente olhar nos dois lados, dar uma fiscalização muito mais austera, ou melhor, dar um acompanhamento nesses órgãos que fazem essa fiscalização e, ao mesmo tempo, também sentar para ver passo a passo e melhorar, sem sombra de dúvida, a legislação brasileira. Muito obrigada, deputada Elisiane Gama. Muito obrigada, deputado Davidson Magalhães. A gente vai acompanhar esse debate. E o Brasil Debate termina aqui. Mas se você quiser rever ou compartilhar este ou outros programas, vá na nossa página câmara.leg.br/Brasil em Debate. Obrigada pela audiência e até a próxima.